Inclusive, chegamos a confirmar através do nosso Tibus, está assinado, está praticamente fechado. E aqui, quando a gente erra, a gente assume também, tá? Porque o futebol muda de uma hora para outra. A negociação entre Renato Gaúcho e Cruzeiro esfriou e a diretoria cruzeirense está em busca de outros nomes e todos estão no mercado internacional, tá? Os nomes da vez são Luiz Castro, ex-Botafogo e livre no mercado, Vasco Matos, do Santa Clara de Portugal, esse eu confesso que eu não conheço, e o Leonardo Jardim, técnico do Al Ain, do Emirados Árabes. E aí eu já passo a bola para vocês aqui para a gente discutir esses nomes. Começar falando do Renato Gaúcho. Sarinha, azedou. Ai, desculpa, mas cresceu o olho demais na fortuna que o Pedro Lourenço tem para oferecer. Também acho. Pediu muita grana e, assim, entendo que o Gaúcho foi campeão, aí, multicampeão no Grêmio e respeito, mas eu não acho que ele vale 2 milhões de reais. Assim, desculpa, mas eu acho que seria até um bom nome para o Cruzeiro, para o que o Cruzeiro precisa agora, mas eu acho que ele cresceu o olho demais, pediu muita grana e ele desperdiça o que poderia dar muito certo para ele e para o Cruzeiro. Porque uma oportunidade dessas, você ir para um time grande do futebol nacional, estando desempregado, e um time que se reforçou com várias peças de grande nome no futebol nacional, está perdendo uma chance. E agora o Cruzeiro não vai ficar esperando também, ficar refém de técnico, né? Porque senão o pedido vai só subindo, subindo, subindo. Então o Cruzeiro faz bem em buscar outras alternativas. É claro que também vai ter que pagar caro para esses treinadores, principalmente os estrangeiros, né? A moeda, a questão, né, da moeda diferente, né? O real e o euro. Mas, assim, esses talvez façam valer esses 2 milhões de reais, enquanto o Gaúcho, na minha opinião, não faz valer. Ô Ailton, Renato Gaúcho seria um nome interessante pro Cruzeiro. Acho que você falou que era, né, ontem. Era um bom nome pro Cruzeiro, mas ele refugando, eu acho que ele perde. Para mim, o nome certo para o momento seria o Renato Gaúcho, mas eu acho que o grande problema está nessa palavrinha que a Sara colocou aqui, refém. O Cruzeiro é refém das próprias palavras do seu CEO e do próprio Pedrinho, que falam demais em dinheiro, que nós temos dinheiro, que eu vou investir, que eu vou fazer isso. E o Renato também, gente, a gente sabe, ele é ganancioso também. Se não fosse, não teria feito a pedida tão alta. Então o Cruzeiro fala que tem muito dinheiro. O Renato quis muito dinheiro. Não misturou aí o queijo com o chimarrão. E agora o Cruzeiro vai ter que correr atrás de um técnico sem convicções de estilo de jogo para a equipe que montou para o Diniz, que para mim é o grande problema. E aí vai cair por terra todas aquelas convicções que a gente fala. Qual é a vocação do time para o encaixe do Diniz? É essa. O Diniz participou das contratações, indicou nomes. E o próximo técnico, será que vai ser mais ou menos no estilo? Não sei. Você está tocando um assunto que é muito importante. Eu acho que o Renato Gaúcho, para o momento, talvez fosse um cara interessante por conhecer as peças, por ter alguma ligação com o Cruzeiro, enfim, foi ídolo por aqui e tal. Vem um cara de fora, viu, Juan? E aí não conhece os atuais, sim, né, e os novatos. Cara, a chance de dar errado, independente do treinador que vier, a chance de dar errado é maior do que se fosse com o Renato Gaúcho, na minha opinião, tá? Como é que você vê isso? Entre todos os nomes que foram citados até o momento para assumir o Cruzeiro, o Renato seria o meu nome ideal. Por mais que eu acho o Luiz Castro talvez até um treinador melhor, mais moderno do que o Renato Gaúcho, o Luiz Castro, eu acho que o Renato tem algumas coisas que contam muito a favor dele, que é conhecer o futebol brasileiro, e a gente vai ter um ano maluco com um calendário que começou em janeiro e vai terminar em dezembro, com viagens e todas as anormalidades que tem o Campeonato Brasileiro. Isso o Renato conhece muito bem. E também o Cruzeiro tem um elenco de grandes egos, né? Você tem o Gabigol, você tem o Dudu, você tem o Matheus Pereira, o Fagner, o Cássio. E no Brasil não existe nenhum treinador melhor do que o Renato em relação à administração, ao gerir o vestiário. E isso é algo que todo mundo coloca como algo que pode pegar o Cruzeiro na temporada, que pode puxar o tapete do Cruzeiro. De ter alguns atritos internos, algum treinador que se desentenda e esse grupo ter atritos e prejudicar. Então eu acho que o Renato seria o cara que ia conseguir domar esse vestiário muito bem e conseguir fazer o Cruzeiro jogar. Agora, nisso que o Ailton falou, por exemplo, o Diniz não é do treinador de muito vertical, de ter jogadores muito rápidos pelas pontas. E todos os nomes que o Cruzeiro está citando no mercado precisam desses pontas. O Luiz Castro no Botafogo, por exemplo, tinha o Vitor Sá e o Júnior Santos, dois jogadores muito rápidos pela ponta. O Cruzeiro tem o Marquinhos, que é reserva, a torcida já está pegando no pé. O Dudu não é mais o jogador rápido que ele já foi antes. Então, assim,
tá vindo um treinador que não tem as características desse elenco e que não conhece futebol brasileiro. Então eu acho um risco muito grande. E aí implica não só num custo alto de um treinador internacional, como também numa grana a mais para poder trazer os jogadores E que o o Cruzeiro próximo lida com o treinador mercado entende que- fechado, né? O Cruzeiro já deixou claro até pro Renato que o mercado tá fechado. Não vai contratar mais ninguém. Só para ter uma Não, ideia. até o treinador novo chegar, Não, tá? mas não tem como, não tem como. Já trouxe muita gente, assim, já passou, já chegou no teto há muito tempo, sabe? E eu acho que o Cruzeiro não considera isso e provavelmente quando for falar, apresentar um projeto para o técnico, vai colocar isso também. Só que a questão do Cruzeiro hoje em 2025 é a seguinte: o Diniz já estava pré-demitido no fim de 2024, certo? Então, isso não é coisa de imprensa, isso foi praticamente estabelecido, só que ele descobriu numa coletiva, bateu o pé e tá certo o Fernando Diniz, tá? Correta a atitude dele. E aí, a diretoria voltou atrás, colocou um freio ali e falou, não, a gente não ia te demitir, você tá com a gente, etc. Só que não tem firmeza isso, porque como você banca um técnico e após 5 jogos na temporada de 2025 você demite ele? O Diniz já havia mostrado que não estava desempenhando muito bem. E aí, só com 5 jogos numa temporada você já demite, sendo que de 5, 2 foram amistosos. Então, algo não está fazendo sentido. E essa mesma diretoria que tomou essa decisão de não demissão dele é a que vai decidir o novo técnico. Isso é um ponto de alerta.